Dessa segunda-feira com o assunto que movimenta o cenário político no país e que agora vai ganhando aderência de outros partidos, inclusive do governador do Paraná, do partido PSD. O partido anunciou justamente nesse fim de semana apoio à tramitação em urgência do projeto da anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. No sábado, o vice-líder do partido na Câmara Federal, que é o deputado Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, assinou um requerimento do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, para acelerar a tramitação desse texto. Em uma entrevista aqui à produção do nosso Jornal da Manhã, ele falou sobre o assunto. Vamos entender então como foi esse posicionamento do PSD a partir do representante, inclusive aqui do Paraná. E quando eu falo a respeito da anistia, eu falo em nome do Kassab e também do meu líder Antônio Brito e dos quase 50 deputados que o partido tem na Câmara dos Deputados. Somos 47 deputados federais, a grande maioria concorda com que o que está havendo é uma injustiça. Ninguém queria lhe dar um golpe e muito menos estavam armados ou fizeram associação para isto. Foram pessoas que foram se manifestar e que, inclusive, houve a facilitação da invasão dos prédios porque a guarda presidencial foi recuada. Havia pessoas infiltradas, mas você pode até puni-los individualmente por vandalismo, mas não porque dá um golpe de Estado e mandar as pessoas a 15, 18, 20 anos de cadeia. O deputado Reinaldo Stefanes Júnior também explicou que com esse pedido de urgência aprovado agora, a expectativa é que o projeto da anistia seja colocado em votação ainda em abril. Então a bancada entendeu que isso é correto. Felizmente, eu como vice-líder tive a incumbência de assinar pelo partido o regime de urgência e eu espero realmente que o nosso presidente Hugo Mota paute para o mês de abril ainda esse assunto, que é importante para o Brasil, até para apaziguar tudo que o Brasil está passando. Agora, o líder do PL, o próprio deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou o apoio do PSD também nas redes sociais. Essa publicação foi compartilhada também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e comemorada pelo deputado Nicolas Ferreira, que é também do PL, numa publicação compartilhada pelo próprio Stefanes Júnior. Então, se tem muita gente que reclama aí da falta de posicionamento por parte dos partidos que são ligados mais ao centro, a gente vê aqui uma postura muito firme e clara do PSD, apoiando ali uma demanda e uma grande expectativa da direita brasileira. É uma bancada aí formada por quase 50 deputados declarando apoio à tramitação de urgência desse projeto. O que é a tramitação de urgência? É a dispensa ali de que precise necessariamente passar por algumas comissões específicas e o texto, ele é acelerado na análise do plenário. Então, ele chega mais rápido ao plenário, tem ali algumas amarras burocráticas que são deixadas de lado e a votação passa a ser algo mais realista, passa a ser algo mais possível de acontecer. Não existe mais aquela coisa de colocar na gaveta e esquecer quando um trâmite de urgência é aprovado. Carlos Kobach, qual que é a sua leitura sobre esse posicionamento do PSD, do partido de Ratinho Júnior, de um partido que quer buscar também mais projeção nas eleições de 2026, apoiando um tema como esse, que é de grande expectativa, de grande cobrança por parte dos eleitores mais à direita do Brasil? Olha, essa manifestação do PSD de assinar esse pedido de urgência é fruto aí de uma articulação política feita pessoalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que andou pelos corredores do Congresso Nacional atrás desses líderes justamente para convencê-los, claro, líderes de partidos de centro e de centro-direita, a aderir a esse movimento, a esse projeto de anistia aos presos aí, em especial aos presos do 8 de janeiro. Agora, Bolsonaro está ciente, né, não só ele como seus aliados, de que o cerco está se fechando no Supremo Tribunal Federal. Houve esse primeiro recebimento da denúncia, agora ele vai responder essa ação penal e a tendência que todos comentam é que ele seja condenado ali por esse julgamento sui generis aí do Supremo Tribunal Federal, que a gente vem batendo aqui na tecla, que vem acelerando demais a marcha desse processo, diferente de todos os outros que andam ali no Supremo Tribunal Federal. Então, os bolsonaristas, e aí em especial, claro, Jair Bolsonaro, veem esse projeto da anistia como uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal a abrir uma discussão no seguinte momento: olha, a gente precisa discutir essas penas. Não é possível que uma pessoa, vamos pegar o exemplo aqui que está agora mais em voga na imprensa, que é esse caso da Débora, a cabeleireira que pichou ali na estátua do Supremo Tribunal Federal um batom com a frase "perdeu o mané", ela está aí com a sugestão de pena de 14 anos.
Então, o Congresso quer justamente que o Supremo sente e dialogue com os próprios deputados federais para tentar achar uma solução para que pessoas que participaram desse 8 de janeiro, que sim, têm que ser punidas, mas não a 14, 20 anos de prisão. A gente está vendo aí estupradores aí com 10, 12 anos e a menina que pichou a estátua com um batom está pegando 14 anos de prisão. Então, esse projeto da anistia é sim uma moeda de troca, além de ser uma última cartada aí dos apoiadores de Bolsonaro, que estão cada vez mais convencidos de que Bolsonaro será condenado no Supremo Tribunal Federal. Então, essa articulação política dos apoiadores de Bolsonaro deve se intensificar agora, essa semana, na Câmara dos Deputados, né? Nos bastidores ali, líderes do Centro e do Centrão consideram aí que já tem votos suficientes para aprovar essa urgência do projeto da anistia, e agora cabe ao presidente Hugo Mota pautar ou não esse projeto. O Hugo Mota estava na comitiva do Lula agora lá pela Ásia, voltou e vem enfrentado uma pressão aí principalmente dos bolsonaristas e aliados do ex-presidente para que paute esse projeto, né? Já há uma ofensiva em cima do Hugo Mota para ele pautar. Agora, se comenta nos bastidores aí, os apoiadores de Bolsonaro teriam algo aí em torno de 300 deputados, né? E aí eles precisariam de 257, então já teria esse número suficiente. A oposição fala em 200, né? E aí eu fui consultar ontem aí o mapa da anistia, mostra que são 214 favoráveis, então já está um número muito próximo. Por isso, essa adesão do PSD, aí anunciada pelo deputado federal, o Reinhold Stephanie Jr., que é o vice-líder na Câmara, é muito importante para a estratégia dos bolsonaristas, embora ele mesmo ali reconheça que nem todo partido está favorável. Há alguns deputados neutros ali sobre esse projeto da anistia. Agora, essa adesão do PSD é muito importante porque você agrega muito mais deputados. O PSD é um partido grande na Câmara e você traz mais deputados em torno desse projeto. Nós só temos que ver uma orientação do Gilberto Kassab, né, que talvez enquadre todos eles do PSD para que votem a favor da anistia. O governador Ratinho Júnior aqui do PSD já se declarou favorável, né? Agora, ao mesmo tempo que o PL, bolsonarista, o próprio ex-presidente comemoram essa adesão do PSD, porque traz sim mais votos a esse projeto, você tem uma preocupação em relação aos republicanos, que foi um partido aliado de Jair Bolsonaro em 2018. Há já uma movimentação aí de que o republicano recue dessa proposta aí de acelerar, né, de você colocar no trâmite de urgência esse projeto da anistia. Então, esse projeto agora na Câmara da Anistia é uma cartada final de Jair Bolsonaro para tentar atenuar a pena tanto dele quanto dos presos do 8 de janeiro. Bom, vamos explicar esse movimento do vice-líder do PSD, o deputado aqui do Paraná, Stefanes Júnior, né, assinando, portanto, a urgência do projeto da anistia. Isso teria sido, na verdade, uma forma de você tentar aliviar a pressão que foi colocada em cima do presidente do partido, Gilberto Kassab, que vinha sofrendo, inclusive, ali uma espécie de retaliação, tanto do Planalto, né, quanto alguns movimentos ali bastante diferenciados do Supremo Tribunal Federal em torno dele, desde que Jair Bolsonaro, lá na manifestação de Copacabana, disse em cima do caminhão de som que tinha resolvido um problema em São Paulo e que agora Kassab estava com ele, estava com a direita para fazer o apoio em relação à questão do PL da anistia. O que acontece em relação a tudo isso? Kassab tem um desejo de se tornar ali, né, vice de Tarcísio e eventualmente lá em 2030 se tornar governador de São Paulo, quando, pelas contas ali da matemática política de hoje, né, Tarcísio deverá concorrer à presidência da República. A gente tem que aguardar para ver se isso de fato vai se concretizar, mas, portanto, né, é uma aproximação que o interessa bastante. E a gente lembra também que em março o Supremo Tribunal Federal, de uma forma bastante peculiar ali, acabou desenterrando, a partir da declaração do Bolsonaro, uma ação que envolve o Kassab, a JBS, 16 milhões de reais e propina, que estava parada, há bastante tempo. Então foi só o Bolsonaro dar a sinalização de que tinha apoio, que num timing, né, muito coincidente, o Alexandre de Moraes retomou, puxou para si esse processo contra o Kassab, que estava parado já há uns 3 anos, praticamente no âmbito da Lava Jato. Isso gerou uma disparada de críticas em redes sociais no entorno do PL da anistia e colocou, inclusive, muito mais pressão
dentro desse debate, se vai pautar, se vai aprovar, né? A direita teve combustível com a ação do Moraes para dizer o seguinte: veja, essa Justiça do Brasil, ela funciona de uma maneira muito própria. Você teve, inclusive, o vice-prefeito de Curitiba, o Paulo Martins, nas redes sociais, que chegou a escrever lá, abre aspas, é uma democracia vibrante demais, fecha aspas. O Nicolas Ferreira também comentou, escreveu palavrões lá em relação a essa atitude aí do Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro dizendo que isso não é normal, só em uma ditadura que um juiz acaba utilizando um processo para tentar pressionar um político a não apoiar uma ideia que ele concorde, né? Então, o PT, dentro desse caso, fazia também as contas de que o Kassab não iria entrar em bola dividida, e realmente, em público não entrou ainda, né? Quem tá falando é o vice-líder, ele teve reunião com o Bolsonaro trouxe isso a público, mas o Kassab, por enquanto, né, a gente percebe que tem uma postura muito mais discreta, né? O PT dizia que, inclusive, seria um risco esse apoio explícito em prol da anistia, porque você poderia dividir o governo, rachar o governo, já que o PSD tem ministérios no governo Lula. E agora, o Hugo Mota está voltando de viagem, né? Com a situação desse jeito, montada dessa forma, é preciso compreender se vai pautar ou não. O Hugo Mota vinha dizendo o seguinte, que só ia colocar urgência em temas que realmente ali tivessem, né, uma necessidade de ser analisados de forma célere. E já sinalizou ali para os dois lados, né? Já ficou com os pés em duas canoas, cada vez que fala da anistia, viaja com o governo, fala que é preciso pautar, enfim, vai fazendo um morde a sopra, a gente tem que entender bem, mas o cenário montado é esse a partir de agora. Olha, Rafa, além disso, a gente tem que pontuar o seguinte, que a tendência daqui para frente é que o ministro Alexandre de Moraes comece a ficar, de certa forma, isolado dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto da anistia, essa necessidade de revisão das penas, da dosimetria da pena, né, ou seja, do tamanho dela, começa a ganhar eco dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente viu no julgamento ali da aceitação da denúncia de Bolsonaro, o ministro Luiz Fux já dando sinais disso, de que é preciso rever as penas impostas aos presos do 8 de janeiro, e aí a gente sabe que na primeira turma deve ficar centrado esse discurso no próprio Fux, mas a tendência é que no pleno, nos 11 ministros ali, essa ideia de rever as penas do 8 de janeiro começa a ganhar cada vez mais adeptos. A gente já tem ouvido ali nos bastidores que 4, 5 ministros já começam a se manifestar favoráveis à revisão da dosimetria da pena do 8 de janeiro. Então, se na primeira turma está difícil, que é só o Luiz Fux que tem levantado essa bandeira, no pleno, quando os 11 ministros estão sentados lá para julgar, aí sim você já vê uma abertura de pelo menos uma conversa, diálogo para rever as penas muito altas impostas aos